Vai dizer assim na minha versão: então a mulher disse: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Eu não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar, pegue o meu cajado e vá, não cumprimente ninguém que você encontrar pelo caminho, e quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Geazi foi à frente, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas nada aconteceu, não havia sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou, ainda está morto. O menino ainda não despertou. Com seus olhos fechados, Pai, essa é a Tua palavra, esta é a porção para essa noite, Espírito Santo. Peço que o Senhor venha, Jesus, mover através da Tua palavra nesse momento, por graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você que se levantou pode se sentar. O propósito de Deus é gerar vida, e não é à toa que o Senhor colocou e ministrou isso no coração do pastor Marcos. Nós vemos durante o Antigo Testamento e o Novo Testamento o Senhor querendo gerar vida. Lá em Gênesis 2, versículo 7, vai dizer aqui: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Lá em João 10, vai dizer que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que tenha vida e vida em abundância. Existe uma expectativa, existe um plano do Senhor de gerar vida no coração da tua igreja. E nós lemos aqui um texto em que parece que tudo está acabado. Nós começamos a ler o texto pelo meio, mas vamos recapitular. O que acontece é que Eliseu, ele tinha acabado de sair da casa de uma viúva. Essa viúva não tinha nada. Essa mulher não tinha o que comer, e os seus 2 filhos estavam sendo levados para a escravidão, porque o seu esposo morre e ela não tinha condições nenhuma de manter. E aí, a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu, ele entra na casa daquela mulher, começa a profetizar, pede para juntar as vasilhas, que o Senhor iria dar um jeito de colocar azeite. Ela vende as vasilhas cheias de azeite, e os seus filhos já não serão mais vendidos como escravos. Acontece um milagre na casa da viúva. Seguindo, o texto vai dizer que Eliseu, ele vai para Sunem. E aí a palavra do Senhor vai falar que essa mulher é a Sunamita, mas Sunamita não é o nome dela, mas Sunamita se trata da cidade de onde ela vivia, que é a cidade de Sunem. Ao chegar à cidade de Sunem, ele encontra Sunamita. Sunamita começa a dar refeições para o profeta, junto com o seu assistente Geazi. Começa a servir a alimentação, começa a convidar para estar mais próximo, para estar na casa. E aí, depois de um tempo, Sunamita vai começar a entender que Eliseu e o seu assistente eram de fato homens de Deus. E o que Sunamita faz muito esperta? Ela faz um cômodo, ela faz um quartinho para que Eliseu durma em sua casa. Ela sabia que aquele homem carregava a presença de Deus, e a primeira coisa que ela faz é dar de comer. Depois é criar um ambiente para que aquele homem repouse, para que a presença de Deus daquele homem, que aquele homem carregava, permanecesse na casa durante mais tempo. E a primeira lição que a gente tira desse texto é: nós, como igreja do Senhor, precisamos estar focados em construir um lugar para o Senhor estar em nossas casas, nas nossas moradias, no nosso lar.
Nós precisamos criar, nós precisamos plantar, nós precisamos gerar um lugar de habitação do Senhor dentro das nossas casas. O Sunamita entendeu isso. E aí, com o tempo de convivência, Geazi, o assistente de Eliseu, olha tudo em volta e fala assim: mas está faltando uma coisa. Essa mulher tem bens, tem empregado, tem condição de manter a gente, mas essa mulher, ela não tem filhos. Geazi corre para Eliseu e fala assim: Eliseu, Sunamita não tem filho. Eliseu, cheio do Espírito Santo, Eliseu cheio de Deus, fala assim: ó, dentro de 1 ano, nós teremos uma criança nessa casa. E assim foi, conforme o profeta disse. O menino é gerado, o menino cresce, já é um adolescente, um pré-adolescente, enfim, ele já ajuda o seu pai na lida. Seu pai está no campo, está plantando, está colhendo, está gerando financeiramente para aquela família. Mas a palavra também vai dizer que, de repente, um belo dia, ou um mau dia, aquele menino sente uma dor forte na sua cabeça, e ele morre. O pai do menino pega ele pelos braços, leva até a sua esposa. Sua esposa fica atormentada, porque o menino está morto. Só que o menino era uma promessa que o Senhor entregou. O Senhor disse para a Sunamita que iria gerar um filho, que aquele menino seria bênção para aquela casa, mas de repente, o ambiente de vida já não era mais de vida, era de morte. E aí nós estamos agora num ponto crucial, um ponto de morte, um ponto em que o dia mal chega nas nossas vidas. É aquele famoso dia em que coisas que você nunca imaginou que poderia acontecer, acontece. Coisas como do tipo você perder alguém querido, como você ser demitido. Como foi retratado aqui, quando você vê um jovem perdido no mundo das drogas, quando você vê uma família destruída, é o ponto em que só existe morte, e aos olhos humanos não tem o que fazer, mas estamos hoje diante de um Deus, estamos nessa noite diante de um Deus que pode fazer todas as coisas. Nós estamos diante de um Deus do impossível, e diante de um cenário de morte, Ele pode reverter em vida, porque nós cremos que o propósito de Deus é gerar vida e vida em abundância, em qualquer circunstância, seja espiritual, seja físico, seja mental. O Senhor Jesus, Ele quer gerar vida no coração da igreja. Só que essa mulher ainda não sabe disso. Sunamita não sabe, ela só entende até um certo momento em que o filho é gerado, é entregue, mas ela não sabe em que o Deus que entregou, o Deus que gerou, o Deus que profetizou, também pode trazer vida. E aí, a mãe desesperada pega o menino no colo. A palavra do Senhor vai dizer que pede que um dos seus empregados cele uma jumenta, bota o menino morto, ela sobe na jumenta e vai em direção ao Monte Carmelo. O significado do Monte Carmelo é campo fértil, lugar de vinha do Senhor. Em dias de aflições, em cenário de morte, não existe melhor lugar do que você ir que para o Monte Carmelo. O lugar da provisão, o lugar do campo fértil, o lugar onde o Senhor Ele gera, o Senhor Ele faz. Todas as vezes que nós somos colocados em situações difíceis, todas as vezes que nós somos colocados em situações complicadas, situações em que nós somos pressionados, muitas dessas vezes, nós somos levados a fazer coisas que não agradam o coração do Senhor. Eu vou dar um jeitinho brasileiro. Peraí, eu não tenho como pagar essa conta. Não, vou dar um jeitinho brasileiro. Não, vou dar um jeitinho. Posso vender uma coisa errada ali. Posso pegar de alguém.
Não, eu vou furar a fila, vou fazer algo, eu vou dar um jeito, porque Deus esqueceu de mim. Muitas vezes nos dias de aflições nós achamos que Deus, o Deus que profetiza a vida, o Deus que gera a vida, se esquece de nós, num cenário de morte. Mas aquela mulher foi sábia, ela foi em direção ao profeta Eliseu, e foi em direção ao Monte Carmelo, o lugar que é gerada vida, o lugar que é campo fértil. E aí, quando aquela mulher encontra Geazi, o servo, o assistente de Eliseu, Geazi pergunta para ela: está tudo bem? Sunamita, ela fala assim: está tudo bem. Agora eu quero que você comece a pensar a respeito da cena. Ela sela uma jumenta, ela sobe em cima do animal, bota o menino morto, ela está carregando um morto, e o assistente do profeta diz: está tudo bem? E ela fala: está tudo bem. Sabe por que ela disse que está tudo bem? Porque ela sabia que Geazi não poderia resolver o problema dela. Já viu gente que fala do seu problema para a vida, para todo mundo? Ai, Jesus, o mundo está acabando, minha vida está muito difícil. Está tudo bem, irmão? Não, está muito difícil. Irmão, a luta, o devorador, a ventania, o vendaval, o tranca-rua, eu não sei o quê, aí vai voltando os nomes, né? A gente fala da nossa vida para todo mundo, mas a gente esquece de falar para quem realmente vai resolver o nosso problema, que é Cristo Jesus. A gente fala dos nossos problemas para todos, mas a gente se esquece de dobrar os nossos joelhos e ir em direção ao Monte Carmelo, em direção a Eliseu, e falar para quem realmente carrega a presença de Deus, o próprio Deus, aquele que pode resolver todas as nossas questões. E o interessante é que o significado de Eliseu é o Deus que salva. Ela sabia para onde ela estava indo em direção não somente um homem, ela estava indo em direção a um homem que carregava a presença de Deus, cujo nome dele era o Deus que salva, aquele que traz salvação, aquele que gera salvação. E até então, a Bíblia não vai retratar o nome, vai falar o nome do menino. A gente não sabe o nome desse menino. Mas aproveitando que nós estamos com o tema vida, vamos colocar o nome desse jovem de vida. Agora não vamos mais falar ele como menino, nós vamos chamá-lo de vida, amém? Dá um catucão assim e fala assim: o nome do menino é vida. Isso. O nome do menino é vida. Sunamita estava com vida em teus braços, e vida, por mais ironia do destino, estava morto. Geazi pergunta para Sunamita: Sunamita, está tudo bem? Ela com vida, morto, diz: está tudo bem. E ela fala: eu quero falar com Eliseu, o Deus que salva. Eu quero falar com Deus que salva. E aí, nós tiramos algumas lições a respeito desse texto. A primeira coisa é que o Deus que salva, Ele nos mostra que a nossa vida, Ele não se prende às circunstâncias terrenas. A nossa vida não se prende às circunstâncias terrenas. Sabe por quê? Eliseu, ele tinha acabado de sair da casa da viúva, onde não tinha nada, onde era um ambiente de morte, onde os meninos iam ser levados como escravos, onde o teu esposo tinha acabado de morrer, onde uma mulher não tinha condições nenhuma para gerar uma casa, pela falta do teu esposo. Mas por conta do Deus da salvação que entrou naquela casa, vida foi gerada, o milagre foi gerado. Agora nós estamos num outro cenário, o cenário em que a Sunamita
tinha todas as condições. Sunamita tinha dinheiro, tinha empregados, tinha terra, tinha tudo. Só que ela não tinha, ela perdeu o que era mais precioso para ela, que era a vida, o filho. Nós estamos em um ambiente de pobreza e nós estamos em um ambiente de riqueza. E nas duas, ambas as duas, o Senhor, o Deus da salvação, da mesma forma Ele gera vida, Ele profetiza vida. Nos dois lugares, o Senhor gera vida. Sabe, é possível você ter 1 bilhão de coisas, é possível você ter um carro bom, ou você pode andar de bicicleta, é possível você ter um apartamento bom, ou morar numa casa simples, é possível você ter o melhor dos empregos, ou ainda estar desempregado, é possível estar em diversas circunstâncias, ainda assim é um cenário perfeito para que o Senhor gere vida. Não importa o cenário que você está aqui, nessa noite, sempre existe um cenário favorável para Cristo Jesus, o Deus da salvação, gerar vida. Pode ser que você chegou aqui e tudo vai bem, mas tem um problema na família, você já gastou dinheiro, tem um problema na saúde que você tem tirado dinheiro, recurso, e você tem recurso, graças a Deus, mas nada resolve. É porque somente o Senhor, somente o Deus da salvação é capaz de gerar vida. Só o Deus da salvação gera vida. E muitas vezes nós nos colocamos reféns das circunstâncias. Eu não sei se você já pensou, mas nós levamos e trazemos muito à tona coisas que aconteceram no passado. E nós confrontamos o Senhor com coisas que aconteceram no nosso passado, a respeito de circunstâncias. Do tipo, se eu tivesse casado, eu não estaria nessa situação. Não, se eu não tivesse me machucado, Carol, eu estaria no outro lugar. Eu estava com dinheiro. Se eu tivesse aceitado aquele emprego, minha vida era outra. Se eu tivesse feito a faculdade, se eu tivesse passado, se eu tivesse noivado, se eu tivesse namorado, se eu tivesse feito isso, aquilo, nós condicionamos o cenário para o Senhor gerar vida, mas o Senhor não está nem aí para o nosso cenário. O Senhor simplesmente quer gerar vida e vida em abundância, porque esse é o propósito de Cristo com a sua igreja, esse é o propósito de Cristo para comigo, com você. Ele vai além de circunstâncias, Ele vai além do sim, Ele vai além do que aquilo que você deixou de fazer. Ele não está interessado com as suas circunstâncias, Ele simplesmente quer gerar vida, 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 vida. O Senhor quer gerar vida. Eliseu, aquele que possui o nome de Deus da salvação, o Deus da salvação nos mostra com esse texto que vida não está à venda, porque custa muito caro. O menino chamado vida não está à venda. Sunamita era rica, ela tinha condições, ela tinha dinheiro, ela podia fazer, mas o dinheiro, as condições que ela tinha, não foram suficientes para trazer vida de volta à vida. O cenário não vai te ajudar em nada, meu irmão. Pode ser que o cenário seja desfavorável, mas ele não está sujeito às suas condições. Muitas vezes nós colocamos o Senhor contra a parede e nós falamos: olha, o Senhor tem que gerar vida. Sabe por quê? Porque eu fiz um quarto para você. Não, Ele tem que gerar vida. Eu fiz um quarto para Eliseu, eu gastei dinheiro, eu dei comida para Eliseu, eu gastei tempo com Eliseu. Tem que gerar vida. Nós pressionamos o Senhor da mesma forma, sabe?
com os nossos ministérios. Eu estou aqui de segunda a segunda, Deus tem que fazer. Estou fazendo jejum, já abri mão de carne, já não estou tomando café da manhã, já não estou comendo doce. Deus tem que fazer. Não, eu sou intercessor, eu sou pregador, eu sou diácono em excelência. Deus tem que fazer. Deixa eu dizer uma coisa: os nossos atos de obediência ao Senhor são simplesmente atos de obediência ao Senhor, porque a nossa vida, ela custa muito mais caro do que isso. A nossa vida, ela é condicionada ao sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, e nada pode pagar aquilo que o Deus da salvação fez por nós. Não são os nossos atos, não é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. O que nós fazemos é por amor a Ele. As horas que nós gastamos na casa do Senhor é por amor a Ele. Os momentos de devocionais que fazemos na nossa casa é por amor a Ele. Nós não podemos usar isso como uma moeda de troca. Não, porque esse mês é o mês da dependência. Esse mês é o mês que a minha vitória vai chegar. Você pode ir até a Vitória, que é ali na região de Vila Velha, mas pode ser que a sua vitória não chegue por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Pode ser que a vida não é gerada por aquilo que você faz ou deixa de fazer, porque a vida custa caro e ela não está sujeita a valores. Sabe, o Novo Testamento vai falar a respeito de um jovem rico, se achava o tal, obedecia as leis. Ele falava: Senhor, o que eu tenho que fazer para ter vida eterna? O Senhor dá um passo fora nele, né? Então você tem que fazer, vender tudo que você tem, perde tudo e me segue. Jovem rico, ele perde a oportunidade de ter a sua vida eterna com Cristo Jesus, porque ele achava que vida eterna poderia ser comprada. Mas só quem pode dar vida é o Deus da salvação. Próximo tópico é: o Deus da salvação nos mostra nesse texto que vida não pode ser lançado na mão de outras pessoas. Assim que Eliseu descobre em que o menino, vida, já tinha morrido, Eliseu chama Geazi, e aí Geazi tenta reanimar o menino. Só que quem profetizou a respeito daquele menino não foi Geazi, foi o Deus da salvação. Muitas vezes nós colocamos e depositamos a nossa vida na mão de pessoas que são bênção, que são de Deus, são legais, são amigas, são leais, são tudo de bom, mas não é o Deus da salvação. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança mais em pessoas do que no próprio Cristo, no próprio Deus da salvação. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança em lideranças, em governos, a tantas pessoas, quando o que Cristo Jesus, o que o Senhor quer para esse tempo é que a gente deposite a nossa vida, que a gente coloque a nossa vida nos pés dele, porque é o único que pode gerar vida em um ambiente de morte. Geazi não tinha o poder de trazer vida àquele menino. O texto também vai falar que o Deus da salvação nos mostra que nossa vida não está sujeito às coisas. Geazi, para reanimar o menino, o servo, ele pega um bordão, ele pega um cajado e coloca sobre o menino. E sabe o que acontece? Nada. Deu um suspiro. Sabe por quê? Porque
o menino chamado vida, a nossa vida, ela não está sujeita a coisas. Ela não está sujeita a bens materiais. Ela não está sujeita a ministérios, ela não está sujeita a emprego, ela não está sujeita a nada disso. O cajado não tem poder. O óleo do monte, 30 dias, em jejum, sem o Deus da salvação não é nada. As campanhas, os propósitos, são apenas coisas. E aí, voltando para o texto, no segundo livro de Reis, capítulo 4, 33, vai dizer assim: Eliseu entrou sozinho no quarto. Após isso tudo, Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Versículo 34, depois deitou-se sobre o corpo do menino, colocou a sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele, as suas mãos sobre as dele, e enquanto ele estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto, e em seguida se estendeu novamente sobre ele, e dessa vez o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. E quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele, então pegou o filho e saiu. Vida não está sujeita a pessoas, a coisas, circunstâncias. Vida não está sujeita a métodos. A única pessoa que Cristo está sujeito ao Deus da salvação. Porque o único que pode devolver e entregar a vida é aquele que profetizou a vida. Sunamita, enfim, entendeu que quem entregou aquele menino não foi Geazi. Quem entregou aquele menino não foi um profeta simplesmente. Quem entregou aquele menino não foi a sua circunstância financeira. Quem entregou aquele menino foi o Deus da salvação. E o Deus da salvação é capaz de devolver vida. Porque Números 23 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E existe um propósito no coração do Senhor: gerar vida. E Ele gera vida a qualquer custo, custe o que custar. E Eliseu, ele vai nos trazer prova no texto que nós lemos. A primeira coisa é que Eliseu, ele coloca a sua boca sobre a boca do menino e começa a declarar palavras de vida, começa a declarar vida. Ele começa a colocar o seu olho sobre o olho do menino e começa a trazer sobre a tua visão vida. O corpo do menino começa a se aquecer. Eliseu, o Deus da salvação, começa a entender que algo está acontecendo naquele quarto, algo está acontecendo sobrenatural, um milagre está sendo gerado. O Deus da salvação começa a andar de um lado para o outro. Eliseu começa a andar de um lado para o outro. Ele volta, repete o processo. Ele estica o seu corpo sobre o corpo do menino. Sabe o que está acontecendo? Ele está compartilhando aquilo que o Deus da salvação pode dar: vida. Só quem é a fonte de toda a vida pode compartilhar a vida. Amém? Você pode ir em psicólogo, você pode fazer tratamento com medicamentos, glória a Deus, são estratégias e são ferramentas que o Senhor pode usar, mas o único que pode gerar vida é o Deus da salvação. E aí, a palavra do Senhor vai dizer que o menino, ele volta à vida novamente. O Senhor não desiste
até que em nós é gerada vida. O Senhor não para com a igreja, até que a igreja seja cheia da vida e da vida de Deus. O Senhor não desiste de você, o Senhor não desiste de mim, até que em mim, até que em ti, seja gerada vida e vida em abundância. A palavra do Senhor lá em Isaías 53:11 vai dizer que Ele verá o fruto do penoso trabalho e se alegrará com a sua igreja quando ela fosse cheia de vida. Ele pagou um alto preço. O Deus da salvação não descansa, o Deus da salvação não para até que é gerada vida. Homens podem parar, homens podem desistir de você, circunstâncias podem te aprisionar, mas o Deus da salvação não para até que é gerada vida, e vida em abundância. Lá em Jó, em um cenário em que não tinha mais o que fazer, Jó se comparava com a árvore, e falava Jesus não, falava Deus, tem até esperança para uma árvore que foi cortada, arrancada a raiz, mas para mim não. Mas depois Jó vai se dar conta dizendo que ao cheiro das águas ela poderá voltar. A palavra do Senhor vai dizer: traga à memória aquilo que te dá esperança. Em dias de aflição, em dias que não tem jeito, traga à memória o Deus da salvação, que é capaz de gerar vida no seu coração. Em dias de desespero, traga à memória o Deus da salvação. Em dias que não tem jeito, traga à memória o Deus da salvação, e ao cheiro das águas voltará a ter vida, voltará a brotar, voltará. Se coloque de pé no seu lugar nesse momento. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Você não precisa falar com ninguém, o Senhor sabe, porque Ele permitiu, e se Ele permitiu, Ele também é suficiente, e Ele é capaz para gerar vida. Eu vejo o Senhor trazendo vida sobre alguns corações aqui. Eu vejo o Senhor trazendo vida. Eu sinto o Senhor dizendo: eu conheço o teu choro, eu conheço as suas aflições, eu sei o lado da cama em que você dorme, em que você chora. Eu sei quantas vezes você orou pedindo: Senhor, muda o quadro, muda a situação. Eu sei, o Senhor está dizendo: eu conheço o teu coração, eu sei o peso que carrega no teu peito, eu sei a quantidade de vezes em que você pediu oração, eu sei a quantidade de vezes que você tentou orar, mas você se sente com um nó na garganta e não sabe nem o que orar mais. Você perdeu as esperanças, você perdeu o que você tinha de mais precioso. É verdade. E isso tem causado morte no seu coração. O Senhor está dizendo: é tempo de gerar vida. É tempo de gerar vida, é tempo de gerar vida. Eu quero gerar vida. Eu quero gerar vida. E eu não desisto enquanto se gere vida no teu coração. Ei, alabaceri candarabaia chori andaraba cantara. Ministra algo no meu coração para dizer para ti. Se calabaceri andalabaceri andala. Vem cá. Irimanasia cantala yase, diriandala baiasi, keniandaiase, diriandaiakai. Ele diz assim, ó, uma coroa ao invés de cinza, uma coroa ao invés de cinza.
de andar e a ser, de andar abaca. Por muito foi magoado naquele lugar. Mas o Senhor, Ele traz uma coroa ao invés de luto. De alabacer e andar alabacer. Você foi de alabacer que andar e Ele te trouxe de volta. De que andar assim na esperança de uma resposta. De que andar e a sebe a calar e assim derenarabacer. E o Senhor nessa noite Ele está dizendo: de que nerabacer, eu vou te honrar, eu vou te honrar, eu vou te honrar. De que andar, eu vou te dar a resposta. De que andar e assim tira a angústia. Como agradecer? E assim cantará. O Senhor ministra no meu coração a respeito de alguém aqui. A respeito de alguém aqui que o seu pai é pastor. O seu pai é pastor. Mas hoje você está ferido, machucado. Hoje você está angustiado. Por diversas vezes pessoas liberaram palavras sobre ti, a respeito de quem você seria ministerialmente. E você se encontra nessa noite se recusando em aceitar essas palavras. O Espírito Santo, Ele toca você nessa noite com vida. Ele derrama vida sobre as suas feridas. Ele derrama bálsamo sobre as suas feridas. Eu não vou chamar você aqui à frente, porque você não quer se expor. Mas o Senhor fala no meu coração. Você se frustrou tanto com o ministério. Você se frustrou tanto com o ministério do seu pai. Se machucou tanto, se feriu tanto. O Senhor está dizendo: eu faço de novo. Eu trago vida de novo. Eu faço você cumprir o chamado que eu coloquei no teu coração. Antes de terminar, eu quero fazer um convite. Como agradecer pelo bem que fizeste a mim. Quero fazer um convite. Não me esquecerei. Você que tem vivido cenários de morte. Pois é o meu Você que tem vivido um cenário de morte. Sem fim. As vozes de milhão de anjos. Você que tem vivido um cenário de morte e deseja ser Eliseu na sua casa, deseja ser a representação do Deus da salvação sobre um cenário de morte. Eu quero convidar você a vir aqui à frente e nós vamos juntos orar para um fortalecimento de você como profeta no seu cenário de morte. Você que deseja ser profeta nesse cenário de morte, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que deseja ser profeta, venha, venha, venha. Venha, venha, sai do seu lugar.
Nós vamos profetizar agora sobre um cenário de morte. E você vai ser Eliseu na sua casa. Eliseu na sua casa. No Calvário irei me gloriar. O teu sangue lavou-me com seu poder. Levante a sua mão. Pessoas vindo aqui na frente, se disponibilizando, se colocando na disponibilidade do Espírito Santo, a serem Eliseu no cenário de morte. E se eu fosse você, eu sair do seu lugar rapidamente, ainda há tempo. Venha, venha. Que nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sim, Jesus. Jesus é o perfeito. Vem capacitando, vem gerando profetas em meio ao caos. Oh, Se apagará. nada além do sangue, Olha aí. nada além do sangue de Jesus. Aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus,
Estou te esperando. Sim, Jesus. Se existe alguém aqui nessa noite que deseja se entregar para Jesus, talvez você que está aqui na frente, você que já está aqui à frente e veio como um ato de decisão por Jesus. Tem alguém aqui na frente que está decidindo por Jesus nessa noite? Não? Não chores mais. Tem alguém aqui no meio de nós que deseja fazer a decisão por Jesus, que deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa noite? Eu quero te fazer um convite. Quero fazer um convite para você sair do seu lugar e, como um ato de demonstração de amor a Ele, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, você que está afastado, você que deixou de lado Cristo Jesus. É a senhora. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. O Senhor te aguarda nessa noite. O Senhor te aguarda nessa noite. Aleluias. É contigo. Eu vou ir buscar. Deus já me falou aqui. Tem um projeto na tua vida. Amém, Jesus. Vem à frente. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Nós temos uma pessoa para Jesus. Aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. O mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Temos um casal para Jesus. Aplauda. Estenda suas mãos para cá. O céu está em festa e a nossa igreja está em festa, porque o Senhor está recebendo mais filhos para a sua casa. Pai querido, nós te damos graças, Jesus, e nós abençoamos, Jesus, essas pessoas que estão aqui à frente. Nós abençoamos e nós acolhemos, Jesus, como parte da nossa família, Pai.
assumimos a responsabilidade, Jesus, de ensinar, de ajudar, de acompanhar, Espírito Santo de Deus, e mostrar, Jesus, e direcionar, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por todas essas vidas que estão aqui. Obrigado, Cristo Jesus. Obrigado, Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre Aleluias. Nós desejamos uma semana abençoada, uma semana cheia da presença do Senhor, cheia de vida para você e para a sua casa. Pediu o pastor Jones para nos dar a bênção apostólica. Grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre, e todos digam amém. Deus abençoe a todos.